logo depois de pecar pela milésima vez, você, cristão, nascido de novo, você citou as palavras de Paulo em tom de desesperança? Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Tem até música, uma música aí que canta esse trechinho aqui do apóstolo Paulo. Você que tem fé em Jesus, mas se vê caindo sempre nos mesmos vícios, nos mesmos pecados sexuais, algum vício aí de bebida, e muitas vezes você até citou estas palavras de Paulo aqui. Puxa, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu quero dizer para você que você entendeu errado o que Paulo disse aqui em Romanos 7. Mas hoje, pela graça de Deus, eu vou te ajudar a interpretar corretamente esse texto e se ver livre de seus pecados. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Vamos lá. Romanos 7. Primeiro eu não vou fazer uma abordagem completamente profunda aqui, falando de todas as nuances do texto. Eu tenho uma série aqui sobre Romanos, então assista, principalmente este capítulo aqui, capítulo 7. Então, o texto famoso e mal interpretado é este aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui, Romanos 18, 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então, esse é um texto muitas vezes citado por crentes. Eles dizem, tá vendo, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Paulo também não conseguia. E como eles interpretam este texto de maneira incorreta, eles estão sempre em busca de uma espécie de batismo de santidade. Vamos lá. Você precisa interpretar corretamente isso aqui. Quem é esse homem aqui? Isso aqui é um cristão? Isso é fundamental. Quem é o homem de Romanos 7? Então vamos lá. Responder a essa pergunta vai determinar a sua libertação. Quem é o homem de Romanos 7 que está dizendo aqui que é escravo do pecado, que quer fazer o bem, mas não consegue? Aqui em Romanos capítulo 7, Paulo está falando da relação de um homem com a lei de Deus. E essa lei está apenas mostrando o pecado dele, e ele se vê então como um pecador e não consegue se libertar do pecado. E a lei tem feito isso, mostrado quão pecador ele é e quão incapaz ele é de obedecer à lei. Vamos lá então. Quem é o homem aqui de Romanos capítulo 7? É um crente? Ele é um crente? Será que é um crente mesmo? Porque você muitas vezes faz isso. Você cita essa passagem, logo depois de pecar, dizendo, tá vendo, eu não consigo. Meu Deus, eu não consigo. E tipo, meio que se isentando, tá vendo? Eu até gostaria de vencer o pecado, mas eu sou incapaz. E aqui eu já estou te dando a dica do porquê você não tem vencido o pecado. É um crente? Esse homem aqui de Romanos 7 que Paulo está descrevendo? Não. Paulo aqui não está descrevendo um cristão. Porque aqui em Romanos 7, Paulo descreve um homem assim, escravo do pecado. Veja Romanos 7,14. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Vendido como escravo do pecado. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da mente e me fazendo escravo da lei do pecado. Escravo da lei do pecado. O homem que Paulo está descrevendo aqui em Romanos 7 afirma ser escravo do pecado. O problema é que o cristão, o crente em Deus, é descrito em Romanos capítulo 6, verso 6, pelo apóstolo Paulo, é descrito como alguém livre do pecado, que foi liberto por Cristo Jesus do pecado. Lembra Romanos 6,6? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Paulo então vai desenvolvendo em toda a sua epístola aos Romanos, mostrando o pecado do homem. Até o capítulo 4, ele vai mostrando que todos os homens são pecadores, que nenhum homem pode ser salvo por si mesmo. E aí ele começa a pregar sobre a justificação pela fé, a partir do capítulo 4, em que ele vai mostrando que o único jeito de sermos salvos é por meio da fé em Cristo Jesus, através da graça. E aí ele chega em Romanos 6,6 e diz que Cristo nos libertou do pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas em Cristo Jesus nós fomos libertos do pecado. Portanto, o cristão, descrito por Paulo em Romanos 6,6, o crente, é aquele que foi liberto do pecado. Mas o homem de Romanos 7, ele é escravo do pecado. Paulo vai dizer, mas também aqui em Romanos 8, que o crente, ele é escravo de Cristo. Em todo o Novo Testamento a gente vê isso. O crente é escravo de Cristo, não escravo do pecado. Portanto,
o homem de Romanos 7 não é um cristão. Porque o homem de Romanos 7 declara ó, com todas as palavras que ele é escravo do pecado. Mas qual é o argumento bíblico? Qual é o argumento paulino, o argumento do Novo Testamento para descrever o cristão? Que ele foi comprado por Cristo. Nós éramos escravos do pecado, Cristo pagou o nosso preço ao morrer por nós e, portanto, agora nós estamos em Cristo Jesus. Então, o homem de Romanos 7 não pode ser um cristão. Um cristão não pode dizer isso. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Segundo, é um ímpio? Não, não é um ímpio. Como assim? Porque aqui em Romanos 7, Paulo descreve alguém que diz ter prazer na lei de Deus. Porque eu tenho prazer na lei de Deus. Verso 14, por exemplo, porque sabemos que a lei é espiritual. Ele mostra, eu gosto, eu leio, amo a lei. Verso 12, porque a lei é santa, o mandamento é justo, é bom. Ele está manifestando seu prazer, sua admiração pela lei. Mas a Bíblia diz em Romanos 5, e em muitas outras passagens, que um ímpio, ele odeia a lei de Deus. Ele odeia Deus. Romanos 5 declara que o homem sem Deus é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Portanto, esse homem aqui está dizendo que ele tem prazer na lei de Deus, que ele considera que a lei é boa. Um ímpio não pode pensar isso, porque ele é inimigo de Deus. Ora, se esse homem de Romanos 7 não é um crente, se esse homem de Romanos 7 não é um ímpio, é o que? É um ET? Martin Lloyd Jones interpreta dessa maneira este texto aqui e este homem. Ele diz assim, este homem de Romanos 7 é um homem que está em convicção de pecado, que está se convertendo. É o homem que está sendo exposto à lei de Deus e por isso está vendo seus pecados e vendo que ele não pode ser salvo por si mesmo. A lei, então, vem para mostrar quão pecador ele é, quão incapaz ele é de se salvar. Lembra quando Paulo falou que a lei nos serviu de guia para nos conduzir até Cristo? É isso que está acontecendo aqui. A genuína pregação do Evangelho, ela não começa com o amor, ela começa com a lei. Por isso que você vê os evangelistas descrevendo a mensagem de Jesus assim, a partir dali passou Jesus a pregar, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E João Batista da mesma maneira. O arrependimento era a tônica do ministério de Jesus. E arrependimento é nada mais, nada menos do que mostrar a lei, para que então os homens possam ver que estão pecando e se arrepender. A mensagem do arrependimento é então essa exposição da lei para mostrar, para revelar que o homem é pecador. Porque se o homem não perceber que ele é doente, ele nunca irá buscar o Salvador, o médico dos médicos. Então aqui, o que está acontecendo é a pregação do Evangelho. O Evangelho que expõe o pecado. E quando expõe o pecado, esse homem que antes se achava bom, começa a perceber o seu pecado. Porque esse é o estado de todo homem. Todo homem se acha bom. Até a prostituta da esquina, ela se acha boa. Porque ela diz assim, não, eu fiz, mas é por conta do meu contexto. É por conta de você não sabe o que eu passei. O homem nunca se considera culpado. Lembra de Adão? É a mulher que tu me deste. Até o Senhor pode ser culpado, menos eu. O homem sem Deus, mesmo na lama, ele não se considera sujo. Por isso que a obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Convencer, o que é um verdadeiro milagre. Lembra quando Jesus disse que nós conseguimos ver um cisco no olho do irmão, mas não conseguimos ver uma trave passando aqui no nosso olho? Nós somos completamente incapazes de enxergar o nosso próprio pecado. O pecado fez isso conosco, nos tornou cegos para as nossas mazelas. A lei, então, a genuína pregação do Evangelho, que começa com a lei, vem para isso, para mostrar, você é podre. Você acha que você é bom, que você pode ser salvo por si mesmo, mas não pode. Você é podre. A lei, então, vem para isso, para expor o nosso pecado. E é isso que está acontecendo aqui. A exposição da lei faz com que esse homem comece a ver seus pecados e note, eu não consigo fazer o bem. Eu sou incapaz. Eu achava que eu poderia ser salvo pela minha própria bondade, mas quanto mais a lei é exposta, mais eu percebo que eu não posso. Então, essa é a interpretação. Que este homem é um homem que está em convicção de pecado, está se convertendo. Por que é importante interpretar isso corretamente e não dizer que isso aqui é um cristão? Por que isso é muito importante? Porque se você interpreta incorretamente, você não vai ter fé para vencer o pecado. O que a Bíblia declara é que o cristão, ele é liberto em Cristo Jesus. Ele é liberto. Tudo aquilo que nos é necessário para nos conduzir à piedade, diz o apóstolo Pedro, nos foram dados em Cristo Jesus. No instante em que você crê em Cristo Jesus, no instante em que você é salvo de verdade,
Se você tem essa convicção que você é nascido de novo, você é uma nova criatura. Como que você pode dizer que você é escravo do pecado? Eu não estou dizendo que nós não iremos lutar com o pecado, isso é um tema, demoraria um outro vídeo inteiro para falar sobre isso. Mas um cristão dizer, não, eu sou escravo do pecado, vendido ao pecado. Não, você foi comprado por Cristo Jesus. O Espírito Santo reside em você. Você pode sim, por meio da fé, vencer seus vícios sexuais, seus vícios, bebida, enfim, de remédio, talvez você está viciado. É fundamental isso, saber que você não é esse homem aqui, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Por quê? Porque se você acha que você é este homem aqui, eu quero fazer o bem, mas não consigo, você fica como John Wesley, à espera de um batismo de santidade, que nunca vem, porque já veio. Porque Cristo já fez tudo aquilo que era necessário para que você vivesse em santidade. Isaías 5,4, é Deus falando sobre Israel, e pegando uma alegoria aqui de uma vinha. O que mais você poderia fazer ainda à minha vinha, que é Israel, que eu não lhe tenha feito? Eu, esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. E aí ele diz assim, eu plantei a minha vinha num monte muito fértil, eu reguei, coloquei água lá, eu tirei as pragas, eu limpei, eu fiz tudo. E eu esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O que mais eu poderia fazer pela minha vinha? Isso é só uma figura que tem tudo a ver com o nosso novo nascimento. É como se Deus dissesse, o que mais eu poderia fazer? Eu te perdoei de seus pecados, eu te regenerei, eu te justifiquei, declarei que você não tem mais culpa, eu enviei o meu Espírito Santo para residir em você, e você está esperando mais alguma outra coisa, algum grande feito? Eu já fiz. Portanto, levante-se e combata o pecado. É mais ou menos como, lembra quando Josué estava lá chorando porque eles haviam perdido uma batalha e Deus falou para ele estava lá choramingando, levanta e luta. Esse é o problema de muitos crentes. Eles não sabem quem eles são em Cristo Jesus. Que em Cristo Jesus nós nascemos de novo. Sim, se você nasceu de novo, você pode sim dizer não às tentações da pornografia, às tentações sexuais, às tentações dos seus vícios. É fundamental isso. É fundamental. Eu lembro porque eu também li esse texto dessa maneira. Eu quero fazer o bem, mas não consigo. E aí parece que nunca conseguia vencer esses pecados. É impressionante. Mas no instante em que eu falei, que eu entendi ao ler o comentário de Martin Lloyd Jones sobre Romanos, e ele dizendo, não, isso aqui não é o crente. Isso aqui é alguém que está em convicção de pecado, se convertendo. Porque o crente, ele é nascido de novo. Ele não é escravo do pecado, ele é escravo de Cristo. É impressionante porque a partir desse momento, quando eu tive esse entendimento, você automaticamente sabe, então quando eu pequei porque eu fui sem vergonha. Eu pequei porque eu quis. É simples assim. Isso é tão pesado, mas é libertador, porque a verdade liberta. Então, sempre que eu era tentado, e óbvio, eu já cometi erros, a gente comete, mas eu tenho consciência de que eu sou responsável. Isso é fundamental para que você vença seus pecados. Por exemplo, eu tenho falado bastante sobre a psicologia, o quanto que a psicologia ela tem dado artifícios para que você não se sinta responsável pelos seus atos. Por exemplo, você perdeu o controle por conta de um neurotransmissor. Você está ansioso por conta de baixa de serotonina. Ou seja, você tem certos comportamentos errados por conta de um problema físico. Você não é culpado. E isso, tirar a responsabilidade, é muito gostoso na hora. Você fala, puxa, que legal, eu não tenho culpa, porque se eu sou doente, é muito legal na hora. Só que tira a sua fé. Elimina o seu senso de responsabilidade, que tira a sua força. É igual aquela história, não sei se você já ouviu uma frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. A ideia é mais ou menos o seguinte, né? A figura aqui tá vendo? O cara lá não sabia que, todo mundo acreditava que era impossível bater o recorde de 10 segundos. Mas como ele não sabia que era impossível, ele acreditou que era possível e foi lá e fez. Tem uma relação aqui com isso que eu estou falando. O crente, ele acha que não é possível, por isso ele não faz. Ele acha, ele é cristão, ele nasceu de novo, mas ele acha que ele não pode vencer a ansiedade, que ele não pode vencer a pornografia. Ele acha, porque eu queria fazer o bem, mas não consigo. E aí ele está à espera de que Deus faça alguma coisa, e aí Deus diz, eu já fiz. Que mais eu poderia fazer à minha vinha? A grande pergunta é se você nasceu de novo. Mas se você não nasceu de novo, creia e arrependa-se. E é promessa de Cristo Jesus que todo aquele que se arrepender e crer será salvo. Se você tem convicção de seus pecados, se você tem convicção que você não pode ser salvo por si mesmo, essa é uma grande evidência de que você se converteu. Se você sente ódio em relação ao pecado, essa é uma grande evidência de que você se converteu. Então, se você tem mesmo a convicção, você nasceu de novo, mas você tem, caído muito no pecado, e você acha, não sei, eu sou incapaz, acho que eu não consigo. Eu quero dizer para você que isso é uma mentira. Que Cristo Jesus nos fez nova criatura. Que em Cristo Jesus você pode sim vencer os seus pecados.
É óbvio que será uma luta, durante toda a nossa vida a gente vai errar, nós vamos errar, mas é fundamental saber disso. E quando eu erro porque eu quis. E, sim, nós somos pecadores, mas é fundamental esse senso de responsabilidade. E não de vítima, não do tipo, eu não sei, eu não dou conta. Isso faz com que você permaneça no pecado. Então, se você nasceu de novo, pega esse cigarro, jogue fora. Não é pensamento positivo, é fé. Em Cristo Jesus você pode vencer isso. Quando você for tentado sexualmente, pornografia ou qualquer outra coisa, lembre-se, em Cristo Jesus você pode dizer não. O novo nascimento não é que nós nunca mais seremos tentados. Não, não é isso. Seremos tentados o resto da vida. É que agora a gente pode lutar. Antes nós estávamos escravos, nós éramos escravos do pecado e não tínhamos força para lutar. Mas agora em Cristo nós temos. Então ser crente não é ausência de luta, mas é força para lutar, coisa que nós não tínhamos antes. Então quando você for tentado, lembre-se, você pode dizer não àquele clique, você pode dizer não àquela bebida. Você pode sim, em Cristo Jesus, vencer a ansiedade, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. A ideia de sirvamos o pecado como escravo. O escravo é o dono, ele que determina para onde a gente vai. Não é mais assim. Agora quem determina é Cristo. Creia nisso e seja livre. Deixa aqui o seu comentário. O que você achou desse vídeo, dessa interpretação? Já tinha ouvido? Espero que vocês tenham gostado. E aproveitem o meu curso sobre a culpa do meu corpo, sobre psicologia, em que eu vou defender, que eu defendo no curso que a psicologia é anticristã e ela serve apenas para te fazer de vítima. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E o link do curso está aqui na descrição. Deus abençoe.